Quando eu pesquisei como falar inglês no YouTube, eu encontrei a mesma mentira de sempre. Gênios e professores especialistas prometendo fluência em 3 meses. Eu nem preciso falar que isso tá longe da nossa realidade, né? Mas mesmo assim decidi testar isso na prática. E nesse vídeo eu mostro a minha jornada honesta de 10 dias, desde as estratégias que achei que eram geniais até as burradas épicas que cometi no caminho. Igual muita gente, eu passei horas consumindo vídeo atrás de vídeo, anotando dica atrás de dica, e no final das contas eu tinha um monte de informação e prática zero. Clássico, né? Aí eu decidi mudar a abordagem. Em vez de continuar assistindo o professor falar bonito, eu fui direto no ChatGPT. Depois de ver uma dúzia de vídeos falando que é muito mais eficiente focar nas palavras mais usadas do dia a dia do que ficar decorando aquele velho verbo to be, eu pedi pro chat as 800 palavras mais usadas no inglês. Porque se a lei de Pareto funciona para tudo na vida, aquela lei que diz que 20% dos seus esforços gera 80% dos seus resultados, ela funciona para idioma também. Ele gerou a lista inteira. Eu peguei, joguei no bloco de notas e comecei a criar uma tabela simples. Palavra em inglês de um lado, significado em português do outro. Do mesmo jeito que eu tinha visto num vídeo. Era só eu, o ChatGPT e uma imensa lista de palavras. Quando eu olhei pro relógio já era de noite. Eu tinha aprendido umas 15 palavras e achei que eu estava indo muito bem. Só que aí veio o primeiro problema real. De que adianta aprender tanta palavra se você esquece tudo no dia seguinte? Ou no meu caso, 20 minutos depois. Foi aí que eu descobri o Anki, um aplicativo de repetição espaçada que calcula para você a hora exata de revisar cada coisa antes de você esquecer. Parece bobo, mas mudou completamente a minha forma de estudar. E no meio disso tudo, ainda tive que lidar com falta de foco, semana de prova na faculdade e a realização de que saber a teoria é completamente diferente de colocar em prática. Então deixa eu te mostrar como foi isso. No dia seguinte eu já não lembrava de porcaria nenhuma. Eu abri o Notas cheio de energia, olhei para as 15 palavras do dia anterior e nada. Branco total. Aquilo me deixou genuinamente irritado comigo mesmo. Tipo, como assim? Eu passei horas nisso ontem. Aí eu parei para entender o que estava acontecendo e descobri uma coisa que ninguém te conta quando você começa a estudar qualquer coisa. O problema não é você ser burro. É que o seu cérebro simplesmente descarta informação que ele acha que não vai precisar usar de novo. Existe uma coisa chamada curva do esquecimento. Ela basicamente mostra que você esquece a maior parte do que aprende nas primeiras horas depois de ver aquilo pela primeira vez. E a única forma de segurar essa informação na memória de longo prazo é revisando no momento certo, antes de esquecer. O problema é que calcular esse momento certo para cada palavra é impossível de fazer na mão. São 800 palavras e eu ia enlouquecer. Foi aí que eu descobri o aplicativo que eu citei antes. O Anki é um aplicativo gratuito de repetição espaçada. Ele faz um cálculo todo automaticamente para você. Você cria um cartão com a palavra na frente e o significado no verso, e ele te mostra esse cartão exatamente quando você está na iminência de esquecer. Parece simples demais para funcionar, eu também achei isso no começo, mas eu comecei a migrar as palavras do meu bloco de notas pro Anki, uma por uma. E fui dormir com a sensação de que, dessa vez, eu tinha um sistema de verdade. Bom, no terceiro dia eu abri o Anki, revisei as palavras do dia anterior e eu lembrava delas. Não de todas, mas de boa parte. E isso pra mim foi surreal, porque no dia anterior eu tinha esquecido tudo em menos de 24 horas. Então eu fiquei animado, sentei para estudar as palavras novas do dia e foi aí que o meu cérebro resolveu me pregar uma peça. Na 10ª palavra eu simplesmente travei. Não consegui absorver mais nada. Comecei a olhar pro celular, abri aplicativo aleatório, fechava aplicativo, abria aplicativo aleatório de novo. Aquela procrastinação clássica de quem tá tentando evitar estudar sem admitir que tá tentando evitar estudar. Aí eu parei e fui pesquisar sobre foco, porque claramente eu estava fazendo alguma coisa errada. E descobri uma coisa muito interessante. O nosso cérebro não foi feito para ficar concentrado por horas seguidas. Ele funciona em ciclos. Vai crescendo o foco até um certo limite, e depois começa a cair, igual um escorregador. O erro que eu estava cometendo era tentar forçar essa onda a se manter alta do começo ao fim. E isso não existe. E a solução para isso foi ridiculamente simples. A técnica Pomodoro. 25 minutos de foco total, 5 minutos de descanso, sem tentar aprender tudo de uma vez, sem forçar. Eu coloquei o cronômetro, estudei 25 minutos, descansei 5, voltei e segui o ciclo. A diferença foi absurda. Eu aprendi o dobro de palavras em menos tempo do que nos dias anteriores. Às vezes, a solução mais simples é a que funciona. No quarto dia eu estava no ritmo. Anki de manhã, Pomodoro para estudar as palavras novas, tudo organizado. Só que aí veio um problema que eu não tinha previsto no meu plano incrível lá do dia primeiro. Eu estava aprendendo as palavras. Conseguia lembrar delas no Anki. Mas Vai dar não.
quando eu tentava usar elas numa frase, na hora de escrever ou falar, eu travava completamente. Tipo, eu sabia o que significava a palavra, mas eu não sabia como usar ela de verdade. Aí eu entendi a diferença entre reconhecer uma palavra e realmente saber uma palavra. Reconhecer é você ver experience e saber que significa experiência. Isso o Anki resolve. Saber de verdade é você estar no meio de uma conversa e essa palavra aparecer naturalmente na sua cabeça na hora certa. Isso é completamente diferente. E para chegar nesse segundo nível eu precisava de contexto, frases reais, situações reais. Então eu mudei minha rotina. Em vez de só colocar a palavra e o significado no Anki, eu comecei a adicionar uma frase de exemplo em cada cartão. Uma frase simples, do dia a dia, com aquela palavra sendo usada de verdade. Trabalho dobrado? Sim. Valeu a pena? Absurdamente sim. Porque daí as palavras pararam de ser só palavras e começaram a ter contexto. E contexto é o que faz uma palavra grudar de verdade na sua cabeça. Tava indo bem, tava confiante, tava achando que tinha descoberto o método perfeito. Aí chegou a semana de prova na faculdade. O quinto dia foi um desastre total. Não aconteceu nada dramático, não teve nenhum momento épico de virada. Eu simplesmente não estudei. Faculdade, prova, cansaço, aquela sensação de que você vai estudar depois do jantar, só que aí você deita por 5 minutos e acorda no dia seguinte. E o pior não foi não ter estudado, o pior foi a narrativa que começou na minha cabeça logo depois. De que adianta voltar agora, talvez não seja feito pra isso mesmo, nunca vou aprender inglês de verdade. Se você já tentou criar um hábito novo na sua vida, você sabe exatamente do que eu tô falando. Só que aí eu lembrei de uma coisa que eu tinha lido nesses dias de pesquisa. A diferença entre quem desiste e quem aprende de verdade não é nunca falhar. É o tamanho do tempo que você fica parado depois que falha. Um dia perdido não destrói nada. Uma semana perdida começa a doer. Um mês perdido, aí sim, você voltou pra estaca zero. Então no dia seguinte eu abri o Anki sem drama. Mas também sem aquela energia forçada de quem tá tentando compensar. Eu simplesmente continuei de onde eu tinha parado. Sem essa de que, dessa vez vai ser diferente. Não, eu só continuei mesmo. E foi exatamente isso que fez diferença. No sexto dia eu tava de volta ao ritmo, mas com uma pulga atrás da orelha. Eu tava aprendendo as palavras, tava lembrando delas, tava colocando em frases, mas eu ainda não tinha testado uma coisa fundamental. Será que eu consegui usar tudo isso numa situação real? Porque uma coisa é você sentar na sua mesa, no seu quarto, no seu ambiente controlado e lembrar que experience significa experiência. Outra coisa completamente diferente é você estar no meio de uma conversa, com uma pessoa real do outro lado. E essa palavra aparecer na hora certa, sem você precisar parar para pensar nela. Aí eu tomei a decisão mais desconfortável da jornada inteira. Fui falar com o IA. Me julguem, eu não ligo. Não para ela me dar mais dicas, não para ela me dar mais palavras, mas para simular uma conversa real em inglês comigo. Abri o ChatGPT, escrevi um prompt simples. Vou conversar com você em inglês. Quando errar, me corrija. Mas não para a conversa por isso, continua interagindo normalmente. E aí começamos a conversar. Os primeiros minutos foram os mais constrangedores da minha vida. E olha que eu estava sozinho no meu quarto, me sentindo julgado por uma inteligência artificial. Eu travava no meio das frases, usava a mesma palavra 5 vezes seguida porque era a única que vinha na cabeça. Construía frases que provavelmente fariam um professor de inglês chorar. Mas eu não parei. Só que teve um momento específico que eu não vou esquecer. No meio da conversa, sem perceber, eu respondi uma pergunta simples da IA sem travar. Uma frase curta, direta, sem pausa para pensar. Durou uns 3 segundos, mas foi a primeira vez em 6 dias que alguma coisa saiu em inglês sem eu precisar montar ela na cabeça antes. Eu não fiquei eufórico, também não saí comemorando, né? Porque uma frase de 3 segundos ainda tá muito longe do que qualquer coisa que se pareça com fluência. Mas foi real, foi meu, ninguém vai tirar isso de mim. E nenhuma lista de palavras ou vídeo de professor especialista me deu aquilo. Fui eu que construí, palavra por palavra, dia por dia. No 7º dia eu acordei ainda pensando na conversa do dia anterior com a IA. Não porque foi incrível, mas porque foi humilhante de um jeito produtivo, sabe? Tipo, eu tinha passado 6 dias só aprendendo palavra, criando cartão, fazendo pomodoro, me sentindo o cara mais organizado do mundo. E aí na primeira vez que eu tentei juntar 2 frases em sequência, eu me perdi completamente. Eu sabia as palavras, mas na hora de montar uma frase do zero, em tempo real, sem poder pausar para pensar, meu cérebro simplesmente não processava rápido o suficiente. É como se você aprendesse todas as peças do xadrez separadamente, mas nunca tivesse jogado uma partida de verdade. Na hora do jogo, você olha para o tabuleiro e não sabe por onde começar. Então eu mudei uma coisa pequena na minha rotina. Comecei a narrar coisas bobas do meu dia em inglês, na minha cabeça. Fui buscar água. I'm going to get some water. Abri o celular. I'm checking my phone again, as always.
Parece ridículo, parece que não serve pra nada. Mas o objetivo não era falar bonito, e nem falar certo, vocês podem perceber. Mas fazer o meu cérebro começar a acessar essas palavras de forma automática, sem precisar passar pelo português primeiro. Funcionou? Mais ou menos. Às vezes eu travava no meio da frase e ficava ali parado tentando lembrar como se dizia chover em inglês por uns 3 minutos. Mas era progresso, de um jeito feio, lento e sem glamour, mas progresso. No 8º dia eu parei um segundo e fiz algo que eu devia ter feito antes. Um balanço honesto de tudo que eu tinha aprendido até ali. Abri o notas, olhei as palavras e contei. 73 palavras em 8 dias. De 800. Isso é aproximadamente 9% do meu projeto. Em 8 dias. Eu fiquei uns bons minutos olhando para esse número tentando decidir se eu devia me sentir orgulhoso ou envergonhado. Porque por um lado, 73 palavras é 73 palavras novas que eu não sabia antes. Por outro lado, no ritmo que eu tava, eu ia levar uns 3 meses para chegar nas 800. Lembra das promessas de gurus sobre fluência em 3 meses que a gente viu lá no começo? Pois é, eu mal tava chegando no meu objetivo das palavras em 3 meses. Aí eu comecei a entender na prática que todo mundo fala, mas ninguém realmente acredita quando começa. Aprender um idioma é lento. Chato de falar isso. Mas é. Não tem hack que mude isso. Não tem atalho, não tem método, não tem macete que transforme um processo lento num processo rápido. O que existe é consistência. Todo dia. Mesmo quando é pouco. Mesmo quando parece que não está saindo do lugar. 73 palavras. Feias, lentas, mas conquistadas uma por uma. No 9º dia, o mundo real resolveu aparecer. Tive um dia de cão no trabalho, um dia longo, exaustivo. Quando eu saí de lá, tava chovendo daquele jeito que eu podia estar com um Bob Esponja no meu para-brisa que eu não conseguia enxergar nada. Cheguei em casa encharcado, com aquela sensação de que o meu corpo já tomou a decisão antes mesmo de eu tirar o sapato. A cama ganhou. Fácil. E sabe o que eu não fiz dessa vez? Não abri o celular para tentar estudar pelo menos umas palavrinhas antes de dormir. Eu não tentei me convencer de que dava para fazer um pomodoro rápido. Eu simplesmente deitei e dormi. Porque uma das coisas que essa jornada foi me ensinando aos poucos é que forçar quando o tanque tá vazio não é disciplina, é burrice. Disciplina é você saber quando parar para ter energia para continuar amanhã. E no 10º dia eu acordei disposto, abri o Anki e estudei mais do que em qualquer outro dia da semana. Às vezes descansar é parte do método. E foi no 10º dia que eu finalmente parei. Olhei para tudo que eu tinha construído nesses 10 dias e tirei as conclusões que eu quero deixar para você agora. 10 dias, 80 e poucas palavras, um monte de método, 2 dias perdidos, uma conversa constrangedora com o IA e várias frases que provavelmente não existem em inglês nenhum. Esse foi o meu resultado real. Sem edição, sem corte para 3 meses depois mostrando que eu tô fluente, sem aquela cena final de uma videochamada com um gringo rindo das minhas piadas. E sabe o que eu aprendi de verdade nesse processo? Não foi sobre inglês. Foi sobre como a gente aprende qualquer coisa. Porque no fundo todo mundo sabe que precisa ser consistente. Todo mundo sabe que não existe atalho. Todo mundo já ouviu isso mais de 1000 vezes. Mas é diferente quando você vive isso na prática. Quando você vê suas 80 e poucas palavras numa lista e percebe que cada uma delas custou tempo real, energia real. Dizem que você não estava com vontade, mas abriu um aplicativo que nem conhecia dias antes, do mesmo jeito. Isso nenhum professor especialista te vende em 3 meses. Então, se você está começando agora, esquece a fluência por enquanto. Foca numa palavra, depois outra, depois mais uma. É lento, é chato às vezes. E é exatamente assim que funciona. Eu vou continuar, e se você quiser ver a parte 2, onde eu finalmente começo a tentar usar tudo isso em conversas reais, com resultados provavelmente ainda mais constrangedores, comenta aqui embaixo. E olha, se você assistiu até aqui é porque você provavelmente gosta de ver alguém tentando aprender coisas novas do jeito real. Sem filtro, sem patrocínio, sem resultado garantido. Esse canal é exatamente para isso. Semana que vem pode ser inglês, pode ser investimento, pode ser qualquer coisa que eu resolvi aprender e achei que valia a pena compartilhar com vocês. Se isso faz sentido para você, se inscreve. É de graça e você me ajuda muito a continuar fazendo isso aqui. E se quiser ver a parte 2 do inglês, onde eu tento de verdade usar tudo que eu aprendi e provavelmente passo vergonha ao vivo, comenta aqui embaixo. Parte 2. Até a próxima.